Pessoal da torcida tricolor, o São Paulo foi enfrentar o Cuiabá lá, precisando da vitória, porque foi uma rodada muito ruim para o São Paulo. Os times de baixo acabaram vencendo, todo mundo se aproximou ali, o São Paulo precisava de um respiro e a vitória poderia colocá-lo na 10ª colocação. Mas foi enfrentar um time que mais empata ali, tem um empate a mais que o São Paulo e continua tendo um empate a mais, porque os dois times acabaram empatando. São Paulo foi para o 12º empate, Cuiabá foi para o 13º. Resultado ruim para as duas equipes e surpreendente porque o Cuiabá teve as melhores oportunidades do jogo. Antes do segundo tempo, eu ia eleger como melhor jogador da partida o Miranda, mas depois do segundo tempo acabou, para mim, pelo menos, sendo o Thiago Volpe, porque foi bombardeado com bolas mais fáceis, com bolas difíceis, com bolas dificílimas, fez o trabalho dele ali. Mas, assim, é temerário porque o São Paulo apresentou um nível de desorganização bizarro, muito complicado. O Crespo tentou consertar, mas teve muitas dificuldades. Talvez ali os 15 minutos finais do primeiro tempo tenha sido o grande momento do São Paulo na partida. O resto foi lampejos, individualidade, excesso de cruzamento, enfim, muita coisa errada. Então eu vou perguntar para o Perecini, o Crespo continua naquela pressão ali. Foi isso que fez ele escalar. O São Paulo ainda perdeu o Rigoni, não se sabe por quanto tempo, pode ser que não esteja disponível no clássico. Gabriel, o que você gostou, o que você não gostou no jogo, o que funcionou e o que não funcionou? A ideia de empilhar atacante, ou tira atacante, ou coloca 200 atacantes, ou coloca nenhum atacante, não vai tornar o time mais ou menos ofensivo só por isso. A ideia de formação, ela até poderia funcionar para o jogo de hoje, mas exigiria do São Paulo uma estratégia de circular mais a bola por dentro, que foi algo que a gente falou no jogo contra o Santos, que não aconteceu. De novo, e muitas vezes você tinha movimentação, por exemplo, do Gabriel Sara, que sai da ponta, consegue trabalhar um pouco mais por dentro, abre espaço no corredor, você consegue equilibrar isso com características, só que o São Paulo, principalmente no começo do jogo, abre a bola e joga na área. Muitas vezes a gente vê comentários de tipo, tem que parar com um toquinho, com não sei do que. O São Paulo hoje é isso que acontece quando você acha que você vai chegar no campo de ataque e você vai concluir todas as jogadas. É isso que a gente vê. Você chega na linha de fundo, aí você não pode tocar para trás, porque se tocar para trás, tô tocando para trás, não pode tocar para trás. Aí você pega a bola e rifa na área, porque você não tem o que fazer, você não se aproxima, você sabe que o meio vai estar mais congestionado, você abre a bola para o lado. Esse foi o começo de jogo do São Paulo. E aí, duas coisas acontecem. Do meio do primeiro tempo para frente, até melhorou isso um pouco. O São Paulo parou de rifar um pouco a bola, tentou trabalhar um pouco mais por dentro e, eventualmente, de vez em quando, muito mais na capacidade individual dos jogadores do que você vendo algum movimento coordenado, algum jogador que toca, que vem, o Caleri vem receber, alguém se infiltra no lugar do Caleri, alguém ultrapassa aproveitando o espaço pelos lados, você não via esses mecanismos, então era muito mais na questão individual, tenta tocar rápido, alguém tenta dar um drible na entrada da área, um toque diferente para quebrar a marcação, mas não tinha exatamente uma jogada trabalhada. Mas o São Paulo parou de pelo menos rifar a bola para a área, foi o máximo de evolução que a gente viu, e aí a gente tem a contusão do Rigoni. A contusão do Rigoni ela vai além da parte técnica, porque a contusão do Rigoni, o Rigoni começa jogando pelo lado direito, e ali é o lado do Igor Gomes. O Igor Gomes, nessa função, e a gente viu isso muito claramente no jogo com o Santos, ele faz praticamente uma saída, quando o São Paulo tem a bola, como se ele fosse um zagueiro. Então ele não aparece na linha de fundo, ele não chega no fundo como chega o Wellington, por exemplo. E Tá. quando você tira o Rigoni daquele setor e passa o Sara para aquele setor, eles já tinham trocado um pouco antes, mas quando você passa o Sara para ficar fixo naquele setor, o Sara é um jogador de muita movimentação. O Sara é um jogador que não fica parado numa posição, o Sara é um jogador que se movimenta para abrir espaço, um jogador de associação, é um jogador que busca criar espaços. E ele criava o espaço pelo setor direito, só que não era o setor do apoio do lateral, diferentemente de quando ele tem o apoio do Wellington pelo outro lado. E aí você tem os dois problemas. O primeiro é que você perde completamente o seu lado direito, acabou o lado direito do São Paulo, não existiu o lado direito do São Paulo, e você coloca do lado esquerdo o Marquinhos, que foi quem entrou no lugar do Rigoni, e você fica com o Marquinhos e o Wellington, que são dois jogadores que têm características de profundidade. Então, muitas vezes você via
eles batendo Exato, cabeça igual, mesmo. né? Não, um atrapalhando o outro, um fazendo o mesmo movimento que o outro, um indo para cima do outro. Não havia complemento de jogadas. Não é que um ia por dentro, o outro ia pelo fundo, existia uma aproximação. Não, era ocupando o mesmo espaço mesmo. E aí também não é tão positivo assim. E isso São tudo dois dentro de. garotos, né? Esse é o problema São. da maturidade de garotos, né? Você não vai ver como o Vitor e Cafu, que um tocava, corria, o outro passava e tudo, né? Você não vai ver isso. Você vai O ver, São Paulo também não está bem, não porque era assim, assim. além disso tudo, você ainda tem um time que teve a posse de bola e sofreu, estava exposto. O São Paulo tentava empurrar o Cuiabá para trás, cada bola perdida era um problema, era um contra-ataque, era bola nas costas do Igor Gomes, era o Miranda ficando com 3. O melhor do primeiro tempo foi o Miranda, não tem a menor dúvida. O Volpe, depois, pelas defesas que fez, talvez tenha tomado esse posto, mas a partida do Miranda. Mas tá ali, porque teve É, dois botes do Miranda e uma recuperada dele que foi uma coisa a fabulosa. partida do Miranda é muito boa. E Mas aí assim, ficou mano a mano, cara. A minha preocupação é o Miranda, beleza, a gente confia no Miranda. É de longe o melhor zagueiro que passou no São Paulo nos últimos anos. É a única contratação até agora que correspondeu na medida ao que se esperava. E eu temia, achava até que estavam esperando demais dele, e até o momento. Falha uma vez ou outra, óbvio, todo mundo falha. Uma outra bola que ele erra, não toque mais hoje, foi, enfim. E aí a gente tem, no segundo tempo, um São Paulo que. O primeiro tempo teve um momento de trocação, só que o São Paulo não é time de trocação. Não tem um jogador com as características do Max, por exemplo, o jogador que o São Paulo enfrentou, para ficar exclusivamente no adversário que o São Paulo enfrentou hoje. Então não adianta você querer ir para trocação e fica exposto e vai jogar no contra-ataque, toma lá da cá. Isso não vai dar certo. Quais características que o Max tem, para quem não conhece tanto o futebol dele, que faltam É o no velocista. São Paulo, que faltou no São Paulo? O velocista que trabalha Tira toda a bem com as cabeça. duas pernas, que tem uma boa puxada de contra-ataque, não é tão individualista. O São Paulo não tem esse jogador. Não tem um cara que você vai lançar, vamos pegar os caras lá, acelerar o jogo. Entrou o Marquinhos, é o máximo que o São Paulo tinha para tentar acelerar o jogo. Mas Entrou o Rojas também, que é um velocista, mas não tem nem não, que habilidade. entrou no segundo tempo, mas quando o jogo já não estava tanto na trocação. E ele entra para tentar ocupar aquele setor direito que não existia. Você tinha o Gabriel Sara, que tinha a característica que a gente falou, você tem o Igor Gomes, que não chegava tanto fundo, e o setor direito era um nada, era um grande nada. Era O a São melhor Paulo forçando opção, o jogador. o Rojas, para você, do que tinha no banco naquela Eu circunstância? queria que o Marquinhos fosse para lá. Eu preferia lá. O Marquinhos jogava assim no sub-17. Não seria um jogador que você forçaria a jogada. Nossa, nunca jogou Você ali. teria o Wellington na esquerda e Marquinhos na Você tem o Elton na direita. esquerda, o Marquinhos na direita. Você tem o Gabriel Sara que conseguiria fazer uma dobradinha com qualquer um desses dois jogadores. Quero deixar o Sara na direita. Tudo bem, mas tem que ter alguém para dar um pouco mais de profundidade. O Sara, ele dá profundidade com movimentação, atacando espaço, não recebendo a bola já na ponta. Então são coisas completamente diferentes. Se a gente lembrar do jogo contra o Santos, o Wellington ele começa a aparecer muito mais e até criar boas oportunidades quando o Sara entra. O Sara entra, puxa ele a marcação por dentro, abre o corredor para o Wellington. No primeiro tempo, que era o Wellington e Marquinhos, isso não aconteceu tanto. O Wellington foi muito mais tímido. Então, o São Paulo tinha essas opções, eu não gostaria de ter visto o Rojas. O São Paulo tem alguns jogadores que tecnicamente não estão bem, e aí a gente entra no caso do Caleri, e a gente entra no caso do Caleri para até entender um pouco por que ele não jogava tanto, porque provavelmente... Ele já tinha falado que ele não estava 100%. Sim, A mas gente aí não sabe que Caleri que a gente contratou até o momento, e ele não fez nenhum jogo que justificasse essa comoção. Essa comoção é nostálgica, né? Mas antes a gente discutir a questão física dele, muitos meses sem jogar. Mas agora a gente pode discutir a questão técnica dele pelo mesmo motivo. Ele vai precisar de alguns jogos para, pelo menos, entrar numa fase um pouco melhor. Em termos de características, ele ajuda. Ele faz um pivô, ele tenta prender entre os zagueiros. Teve um lance até que o jogo foi paralisado, que ele sobe no meio de dois zagueiros e cabeceia a bola para dentro da área. Era uma boa oportunidade para quem viesse de frente, mas o lance acabou sendo parado. Então, assim, como característica, ajuda bastante. É um jogador que é lógico, mas tecnicamente ele tem uma oportunidade hoje idêntica, praticamente, ao jogo contra o Santos. Nas duas, a bola saiu torta, não conseguiu dominar, finalizar, não fez nenhum nem outro. Então, é um problema, por enquanto, conforme
a expectativa é, conforme os jogos forem passando, ele vai melhorando. Se não para ser o Caleri de 2016, para ser um Caleri um pouco mais efetivo, um pouco mais útil, não só na finalização, mas para prender uma bola, soltar um passe, sofrer uma falta. Hoje ele não conseguiu ter essa participação. E aí o São Paulo melhora, e aí entra uma teoria que amanhã a gente pode discutir isso numa live, mas no jogo contra o Ceará talvez a gente veja outra escalação, porque o São Paulo melhora quando entram Lisiero e Gabriel Neves. E Gabriel Neves, especificamente, ele entra no lugar do Caleri, e aí é um acerto que o Crespo faz para corrigir um problema que já vinha se apresentando no jogo, porque quando você já não tinha o setor direito, quando você coloca 2 jogadores presos no setor esquerdo, quando você não consegue trabalhar tanta bola por dentro, e quando você não consegue fazer uma boa saída de bola, muitas vezes você via o Luan se colocando junto com os zagueiros para fazer a saída, a hora era o Nestor, isso aconteceu também contra o Santos, e o São Paulo não conseguia fluir o jogo desde a defesa, e de novo, atacava pouco pelo setor direito, ficava completamente previsível pelo setor esquerdo. Então, dentro desse cenário, você coloca um meio-campista no lugar de um atacante. E aí, eu lembro muito rapidamente do Leeds e Manchester City, só para citar o melhor treinador do mundo, em que o Leeds estava muito melhor que o Manchester City, muito melhor, criando as melhores oportunidades, e o City completamente improdutivo com a posse de bola, sem incomodar o goleiro. O Guardiola faz 2 alterações. A primeira, ele tira um atacante de lado e coloca um volante com características mais de marcação, recupera o meio de campo. Ele tira o Mahrez e coloca o Fernandinho. A segunda alteração dele, ele tira um lateral esquerdo e coloca um zagueiro improvisado de lateral esquerdo, e libera um pouco mais o time, equilibra um pouco mais o time, ou reequilibra o time. E a partir daquele momento, o Manchester City melhora na partida. Não consegue fazer o gol, mas parou de tomar sufoco e passou a jogar mais tempo no campo de ataque do Leeds, passou a criar um pouco mais. Foi exatamente o que aconteceu no jogo de hoje. Você coloca o Lisiero, que melhora a saída de bola, chega melhor à frente que o Luan, e tem uma boa capacidade competitiva, como a gente viu nessa temporada. E você coloca o Gabriel Neves, tirando o Caleri, que estava completamente isolado. Você lembra quando a gente falava, jogo contra, para citar um vídeo que eu lembro de cabeça, Atlético Goianiense do turno. O 2-0 para eles. Quando a gente falava, foi o Luciano que jogou aquele jogo como centroavante. E o Luciano fez uma partida ruim. E o Pablo vinha fazendo partidas ruins. E o Caleri vem fazendo partidas ruins. E você olha e fala, se o cara ficar sozinho lá na frente, eu não sei se ele é bom tecnicamente, se ele é ruim, se ele é o melhor do mundo, se ele é o pior do mundo. Vai ser muito difícil o jogo dele fluir. Ele está isolado, ele não tem alguém para se aproximar com ele, ele não tem com quem jogar, ele não é alimentado com a bola, ele não recebe a bola. Sim. Vai ser um jogador que vai ficar olhando o jogo, a bola vai passar voando na frente dele, vai ficar trombando com o zagueiro e não vai dar nada certo, vai ficar o Caleri trombando com o Paulão, e aí a chance do Caleri ganhar a jogada é muito pequena. Às vezes o Caleri vai ter que vir buscar a bola no meio de campo, onde ele não sabe jogar tão bem, e já não está numa fase boa, e não vai conseguir ser tão produtivo assim. Ele vai no máximo pegar a bola e solta de lado, para dar um pouco mais de dinâmica para o jogo, mas não vai conseguir ser efetivo lá na frente, e aí a gente tem isso novamente. Então não adianta deixar o cara preso lá na frente. Recompõe o meio de campo. O São Paulo no segundo tempo, que é quando o Volpi começa a aparecer mais, absurdamente exposto. São Paulo estava ensaiando tomar um gol, e a partir daquele momento passa a jogar no campo de ataque do Cuiabá e passa aí a ter uma limitação de ideias. A gente passa a ver mais o Marquinhos trombando com o Wellington, com características parecidas. A gente passa a ver uma limitação no próprio braço. A gente passa a ver uma limitação do Rojas do outro lado, que também muitas vezes está sozinho. A gente vê o São Paulo melhor, a gente vê o São Paulo um pouco mais em cima, a gente vê o São Paulo rodando mais a bola, a gente vê o São Paulo parando de tomar sufoco lá atrás, parando de toda a bola que perde, o jogador sai lá dentro do gol, quase. Então, por isso que eu acho que a gente vai ver uma formação diferente na quinta-feira, se não para Lisiero e Gabriel Neves, pelo menos Lisiero, pelo menos melhorar a saída de bola, pelo menos liberar um pouco mais o Nestor. Jogando tão recuado, ele não rende tanto quanto ele pode render, equilibrar o setor do lado direito do campo. Se esses 2 jogadores atuarem e o São Paulo optar por uma linha
de 4 em vez de 3 zagueiros. A gente pode ver uma dupla de ataque, Luciano e Caleri, o Luciano com um pouco mais de liberdade, sem o Rigoni, eu acho que tá fora, né? Contusão muscular, não vai jogar. Então a gente tem ali um Luciano um pouco mais livre, um Nestor um pouco mais solto, uma saída de bola melhor. Vai jogar com não sei quantos volantes. Não é questão de quantos volantes, é questão do que esses caras fazem em campo. Hoje, em teoria, tirou um atacante e botou um volante. Meu Deus, São Paulo melhora. É assim que funciona. Então, é o que esses caras conseguem fazer em campo. Eu espero que, de novo, é uma especulação total, mas eu espero que com uma eventual entrada do Lisieiro, que é um dos jogadores mais regulares do São Paulo temporada, o São Paulo melhore não só a saída de bola, mas melhore a maneira como a bola chega na frente. Que ela chegue com mais qualidade, que ela chegue com mais ideias, que o São Paulo melhore a sua criação por dentro, para que quando essa bola chegue do lado, o São Paulo não esteja previsível, o São Paulo não esteja desesperado, não reste apenas o jogo aéreo para o São Paulo. Então eu acho que a gente pode ter essa nova formação aí, de repente Luan, Lisieiro, Nestor, Gabriel Sara, Luciano e Caleri, algo nessa linha, se não Gabriel Sara, Gabriel Neves, mas algo um pouco mais parecido com isso, não necessariamente isso. Aliás, eu ia te perguntar uma coisa. Você considera que o Crespo corra riscos? Cara, talvez corra, não sei. Aí tem que ver lá com o pessoal. A gente considera, eu estou considerando da seguinte forma, a seguinte possibilidade. Primeiro, nós temos que lembrar que tem uma multa. Então, esse já é um problema para o São Paulo, de qualquer forma. Mas eu não creio, não acho que deve se trocar, mas a pressão é muito maior. Tem mais um jogo em casa e depois é o clássico em casa. E esse clássico em casa tem um grande peso, principalmente um resultado ali acachapante, poderia colocar na estatística mais um. Precisa nem ser acachapante, dependendo de como a gente chegue lá e do resultado do jogo, qualquer que seja, não precisa ser acachapante, a gente pode ver sim. uma mudança. Mas é que o acachapante é a certeza, né? Aí não há nenhuma dúvida, mesmo que venha esse próximo jogo, um resultado. Então, assim, eu só coloquei isso porque a gente sabe que há uma grande pressão desde quando o São Paulo confirmou ele só até o jogo do Santos. No jogo do Santos ele empata depois com o Cuiabá, que é uma equipe também que perdeu pouco, hein? Não perdeu de times muito grandes. O empate é só que perdeu pouco. Empatou metade, igual o São Paulo, empatou mais da metade dos jogos do campeonato. Mais da metade não, metade dos jogos do campeonato. Só que o que assusta hoje é a questão do Cuiabá ter tido as melhores oportunidades. E aí eu vou te perguntar: você acha que o Crespo demorou para fazer as correções? Insistiu muito no que demorou para fazer as correções e a ideia a primeira alteração na necessidade de colocar o Rigoni, quando o São Paulo já não, quando a gente já tinha visto trocação no primeiro tempo, vai, correria, pegou a bola, Luciano tá com pressa, aí perde a bola, os caras já estão dentro da área de novo, é contra-ataque com o Max, com o Gênesis, isso já estava vendo, já não era o ideal, não é o ideal você ter esse cenário. Aí o Rigoni machuca, aí você tem duas opções. Ou você corrige esse cenário, porque você não estava conseguindo trabalhar o jogo por dentro como você queria. Você estava se limitando a cruzar a bola na área, estava sendo infértil com a posse de bola. Ou você já coloca o Lisieiro ali, ou você não coloca Marquinhos e Wellington de um lado, Sara do outro, sem o apoio do Igor Gomes. Aí não faz sentido. Então, assim, esse para mim foi o primeiro erro do jogo. Essa primeira alteração e a recolocação ali das peças já foram os primeiros erros. Então, no segundo tempo, acho que as alterações acontecem com 18 minutos, se não me engano, o São Paulo já tinha sofrido bastante. O Crespo já vi mexer em cenários desfavoráveis com 13, 12, algo assim, e ele poderia ter percebido, porque, de novo, o primeiro tempo foi um alerta. E viu e parou numa grande atuação do Miranda, parou em decisões erradas dos jogadores do Cuiabá, parou em erro de finalização do adversário. No segundo tempo, você vê esse cenário se intensificar e o seu time continuar infértil, porque vamos supor que não, no segundo tempo ele sentou lá com os caras, agora a estratégia é essa daqui, vamos mudar, tentar fazer tudo com as mesmas peças, tudo bem. Voltou para o segundo tempo, tá pior, aí você mexe. Aí ele foi mexer lá com 18, 19 minutos, quando o São Paulo passou a ter um pouco mais de controle na partida. Então, mesmo assim. Já podia ter sido resolvida pelo adversário, né? Mesmo assim, coloca o Rojas, aí. Você entende o motivo que ele coloca o Rojas, mas até onde faz. Até onde é efetivo, um jogador que está lá
um mês e meio sem jogar, que já não tá é praticamente... tecnicamente bem quando tem aí alguma sequência, né? Ele Não, não, e de novo, o Rojas talvez naquele momento de trocação, o Luciano pega a bola no meio campo, tá com pressa, ser acionado na correria, tudo bem, tinha um campo ali. Quando ele coloca Gabriel Neves e Lisieiro para ter mais controle, já era de se pouco esperar que sentido. o Cuiabá jogasse fechando mais o espaço. E a gente já cansou de falar aqui a limitação do Rojas jogando em espaços curtos. A bola cai lá para ele. O Gabriel Neves tem uma inversão de bola espetacular nas principais características dele. Pro Tira Rojas, do pé. meu, num ponto ali para ele ir pro mano a mano, meu, era o ideal. O Marquinhos naquele lance seria muito útil. Aí o Rojas, acho que ele até tropeçou na bola, e teve que voltar, e vai correr atrás da bola e o passe sai para trás. Então, assim, não funcionaria tanto o Rojas por ali. Ele podia ter feito gol, podia ter acertado aquela cabeçada lá que ele cabeceia no braço, o São Paulo ganhava de 1-0, legal, mas como ideia, eu acho ruim. Eu não gosto, não concordo. Além da ideia ser ruim, tem aquela coisa, já tem uma pressão, torcida que já tá pegando birra dele. Quando o cara me coloca o Rojas num jogo como esse contra o Cuiabá, a torcida já pegou, o Rojas já tá naquele pacote de, cara, o Rojas já foi uma bobagem ter ficado, sabe assim, aquele jogador que é impopular, vamos colocar. Isso aumenta um Mas pouco a até pressão. aí. Até aí. Mas aí também, assim, de Sim, novo, sim, o o cara cara não tem tem uma que se ideia. pautar nisso. É lógico. A minha questão, eu sempre fico pensando assim: se o Pablo estivesse verdadeiramente disponível, ele estaria colocando verdadeiramente disponível em função daquela polêmica levantada, porque eu acho que o cara pensa duas Não vezes sei, porque e para não sei se você o São colocar Paulo o pode. Pablo, você vai colocar o Pablo no lugar do Caleri. E aí o Pablo vai ficar ele brigando no meio dos Sim, zagueiros, sim, igual o peraí, Caleri mas tava. aí numa situação que você colocou o Gabriel Neves e o Lisieiro para tentar fazer com que a Não, coisa mas fluísse era mais. justamente para corrigir, porque a bola não estava chegando na frente. Você precisa recompor o meio de campo em vez de ter um cara preso lá na frente. Aí o Pablo vai entrar e aí? Né? E você precisava repor aquele setor direito, que estava um buraco. O São Paulo só jogava pela esquerda, era saída de jogo com o Léo, o Wellington e Marquinhos, e pronto. E lá na esquerda o Igor Gomes não dava essa profundidade e não tinha outro jogador, o Sara circulava por dentro. Então era uma correção de lado. E aí, para corrigir o lado, eu não gosto da ideia do Rojas. Eu preferi, inclusive, o Vitor Bueno do que a ideia do Rony. Eu nem vi se ele foi viajar, mas, assim, entre os dois, nesse momento, eu preferiria o Vitor Bueno. Mas, de novo, para mim, a primeira opção é tirar o Marquinhos, porque você desafogava um pouco o setor esquerdo. Eu acho que o São Paulo tem que ter, falta, como a gente citou, Qual que o seu aproximação. ali? Não, Vitor Bueno, não, ele tinha PR, Bruno Alves, Diego Costa, Reinaldo Lisieiro, Gabriel Benítez, Rojas, Marquinhos, Éder, Juan e Pablo. Éder, tudo bem. Mas o ponto principal eu acho que a gente cita aqui, não só nesse vídeo, mas há alguns vídeos, falta aproximação ao São Paulo. Muita. E a gente cita que o melhor São Paulo foi aquele que contou com mais aproximações, lá atrás. Jogar os dois jogadores, Wellington e Marquinhos, um em cima do outro, não é aproximação, é bater cabeça. Então, assim, você poderia passar o Marquinhos lá para o outro lado e você tentar contar com um pouco mais de apoio, um pouco com jogadores aparecendo para jogar junto com o Wellington de um lado, Marquinhos do outro, aí faria sentido até o Igor Gomes não dar tanta profundidade assim, mas aparecer apenas como um apoio, como uma alternativa, da mesma maneira que o Léo aparece do outro lado, aí você tem o Wellington desse lado, pode contar com a aproximação ou do Gabriel Neves, ou do Lisieiro, você tem o Luciano que virou centroavante, que também pode encostar por ali para receber, para dar um pouco mais de dinâmica, mas São Paulo optou por outra estratégia e aí você fica muito previsível, você fica muito limitado a cruzamento, mas foi melhorar quando controlou um pouco mais o jogo, parou de tomar ataque e aí, como eu citei, é um problema muito mais do que fazer a partir disso do que necessariamente a ideia, as peças que estavam em campo. Então, agora mandou algumas coisas que a gente pode colocar amanhã na live, só para a gente não ficar uma coisa muito que a gente precisa fazer alguns testes para colocar. Mas do Volpe, fez uma atuação boa, fez algumas defesas muito difíceis. Duas delas, para mim, que foram as mais complicadas do jogo, que foi aquela saída e o Sim. cabeceio. Qual que você achou a defesa dele mais complicada ali, ou mais difícil, mais... A mais complicada é a do cabeceio.
cabeceio chão, forte, no chão e no contrapé. São 3. Mas foi em cima dele. Essa bola em cima é difícil. Ela é bem difícil. Bom, você mas sabe que a defesa do século passado é o cabeceio do Pelé praticamente sim. em cima do Gordon Banks, que ele tira por cima da não trave, é né? tão em cima assim, né? Tudo bem. Ali fugiu bem mais do que essa bola de hoje. Mas assim, é uma bola difícil. E a outra, o mérito dele é muito mérito de leitura. Porque na hora que o jogador, acho que é o Rafael, né? Que corta o Igor Gomes, o Volpe ele vai direto no cara. Se o Volpe esperar um segundo, o cara teria o gol inteiro aberto à disposição para escolher onde vai chutar. Como aconteceu no primeiro tempo. Tem uma bola que ele sai, ele percebe que não vai chegar, ele para, e né, foi criticado pela transmissão, que é aquela bola que ele encobre. Não, mas ali eu acho que ele. Ali eu não acho que ele foi para abafar, eu acho que são lances diferentes. Esse do corte, ele vai para abafar o cara, ele vai para reduzir o máximo de opção para forçar. Que ele ficou, titubeou, não acho que ele fosse para baixo, porque ele não ia chegar, mas ele ficou numa posição esse é o ponto. Eu acho, eu acho que ali ele foi para diminuir o espaço do cara mesmo. E aí, se o cara batesse por cima dele e colocasse a bola onde ele tentou colocar no ângulo, ele podia ter saído, não saído, aí ele não ia chegar nunca. Mas ali não, ali ele vai para forçar o jogador a definir logo, para tirar o pensamento do cara. O goleiro tá vindo, eu preciso definir do jeito que vier. Aí o cara define com menos qualidade, com menos tempo para pensar, chuta do jeito que dá. Exato. E aí ele chuta do jeito que dá, ele diminui o espaço e faz a defesa. Essa é uma defesa muito, muito boa de leitura, mas em termos de complicação técnica da defesa, são defesas assim que são dois méritos diferentes. E para mim são as duas principais defesas. As outras são defesas mais simples, que ele dá uma valorizada. Eram defesas que eu nem acho que dá. Dele, por mais curva que faça, ele não precisaria ter caído, por exemplo. Mas eu também acho que, como não daria para encaixar, eu fico mais incomodado quando o goleiro pega uma bola que daria para encaixar e dá um escanteio de graça. Ali já era um chute forte, tinha o jogador na frente, então tudo bem, daria o escanteio de qualquer jeito, então ok. Mas essas duas defesas foram as principais, e eu acho que assim, uma coisa que é importante, às vezes passa despercebido, mas ele voltando a ter um pouco mais de confiança. Em que sentido? A gente teve 3 ou 4 bolas que eram bolas em que ele poderia ter soltado, falhado, qualquer coisa, ele encaixa com segurança, era um chute fácil, e ele fez ser um chute fácil. Isso é uma retomada de confiança. Cruza na área, que foi um perigo, e é desnecessário, que o jogador do Cuiabá quase consegue chega a resvalar na bola de carrinho, não é uma bola, sabe, no primeiro tempo ainda, que recua a bola para ele vai inverter a bola sim, com o pé, sim. E aí o jogador do Cuiabá dá o carrinho, não precisa, ainda mais na fase que ainda que tenha feito alguns jogos bons. São Paulo tem essa São Paulo tem essa de sair jogando e tudo mais. Então... E só para complementar, não estou comparando a defesa do Banks com a do Volpe, essa foi bem mais fácil. Eu já fiz uma defesa mais parecida com essa do Volpe, que ela do Gordon Banks, é dificílima, mas eu só estou falando que o tipo de cabeceio no chão no imaginário, uma bola muito complicada sempre, porque ela vem... E é uma bola... E aquela bola que para o goleiro é muito traiçoeira, porque se entra, é falha. Olha só, ciência, mas é uma defesa que ela é difícil, mais ou menos, mal comparando a defesa do chute do Arana, lá no Morumbi. Não aquele pega e bate na trave, o chute de longe, que a bola balança, muda completamente a trajetória, ele tá indo para um lado, ele tem que pular para o outro. Se entra, olha o gol que toma. É uma defesa difícil. E o Zete, por muito tempo, considerou uma das melhores defesas que ele fez no São Paulo, até um determinado momento X, que eu não lembro exatamente que ano foi, uma do Bahia, que foi um cabeceio também no chão, e ele pula e ele também joga por cima da trave, mas a bola pinga e ele vai atrás, entendeu? E por muito tempo ele considerou essa defesa. Por muito tempo eu não sei, né? Quer dizer, quando eu entrevista ele falou que essa tinha sido a defesa mais difícil que ele tinha feito, aquele período de São Paulo, mas isso depois ele fez 1 milhão de outros. Bom, enfim, a gente encerra o vídeo aqui, amanhã a gente volta com live, você vai falar mais... Não, só um último ponto, assim, eu nem lembro se a gente falou isso aqui, eu sei que eu escrevi isso no Twitter, mas acho que a gente não tocou no assunto. 5 empates seguidos, né? O Alexandre Gisbert, do Anotações Tricolores, colocou que é a primeira vez que isso acontece desde 97. E assim, de novo, a gente, às vezes é uma coisa muito óbvia, mas que a gente não se liga, e aí quando começa a bater muitos jogos, que a gente vai começar a se ligar, e a gente falou isso no pré-jogo, inclusive, a gente teve Aguirre, teve Diniz, foram técnicos em que tiveram 4 empates seguidos,
Não também? lembro. Não lembro. Aí Porque não eu sei lembro. que Mas teve 3 pelo menos, mas eu achava que tá, ele tinha chegado a 4 empates seguidos. não sei. Mas eu lembro de Diniz e Aguirre. certeza, Aguirre e Diniz tiveram 4 empates seguidos no Campeonato Brasileiro. Cara, 4 seguidos já é bem ruim, porque é o que a gente fala, se você tivesse vencido 2 e perdido 2, você estava muito melhor. E agora com 5, se você tivesse vencido 2 e perdido 3, pô, em teoria você tá, pô, perdeu 3 jogos, não sei o Critério de quê. desempate é a vitória, né? Meu, você estaria com 2 pontos a mais, ou melhor, agora que são 5, né, você estaria com 1 ponto a mais do que a sequência, tendo ganhado 2 jogos, era ganhar da Chapecoense e mais um no meio do caminho aí, podia, entre aspas, né, ter perdido para o Atlético Mineiro, perde hoje, tivesse vencido Chapecoense e América, ou Chapecoense e Cuiabá, tudo bem você ter perdido até os outros 3, de novo, tudo bem, entre aspas, em Sim. comparação com o cenário que Mas que nós situação. temos, porque você estaria 1 ponto melhor. Não, e Então, são o assim, quê? 6 vitórias? Acho que só o São Paulo só não ganhou mais que a Chape, né? seis Tipo, vitórias no 6 vitórias, Campeonato São Paulo. pouquíssimo. Acho não, isso está no Anotações Tricolores do Ale, já era e continua sendo o pior desempenho de vitórias do São Paulo nessa altura na história dos pontos corridos. Então, o São Paulo nunca chegou com 24 jogos e agora com 25, com apenas 6 vitórias. E é assustador, considerando que o São Paulo fez investimentos, no plural, foram 9 peças que chegaram para este campeonato, principalmente, né? Porque as 2 que chegaram no final, né, Calera e Gabriel Neves, completaram aqueles 7 reforços que tinham sido pedidos e alguns desses que nem relacionados estão sendo. Isso é muito preocupante, mas a gente vai falar mais disso amanhã na live. Aí, de repente, a gente analisa aqui, porque eu chego do Baruel agora, para ver se vale a pena também colocar alguma coisa a mais nesse jogo, porque, obviamente, que a gente vai falar um pouco mais, mas fica aqui o registro. São Paulo empatou 0-0, resultado temerário, vai jogar a próxima partida no Morumbi, e amanhã a gente vai fazer lá aquela confirmação de e-mail. Aí eu te chamo aí para a gente fazer. Aí a gente já comenta na live como é que é, qualquer dificuldade que a gente possa ter experimentado. Vai mandar um e-mail, também não tem dificuldade nenhuma. Né? Eu estou falando qualquer coisa que aconteça de diferente, se aconteceu ou não. Sim, parece muito simples, mas você reconhece. Nós estamos falando de São Paulo. E aí a gente já conversa amanhã na live, já esclarece dúvidas e vamos quinta-feira para o Morumbi, segunda-feira para o Morumbi de novo, porque a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que empurrar o time. É muito necessário esse time que está brigando na parte mais baixa da tabela, mas que precisa dar um jeito de chegar nesse G9, nesse G8, por uma questão de sobrevivência financeira, é o mínimo que se espera. E a gente fica esperando aí mais informações do São Paulo em relação aí, como é que está a situação do Crespo, como é que a diretoria enxerga, e talvez valha a pena alguém falar algo a respeito depois daquela confirmação patética. Bom, enfim, vamos ficando por aqui, um abração para todo mundo e Vamos, São Paulo. vamos